Há aqui um grande conservadorismo em Não, estarmos abertos a novas alterações. Não, eu sou muito aberta ao alargamento de exceções ao princípio da legalidade e do alargamento do princípio da oportunidade com fórmulas de negociação, como são os acordos de sentença, que são já uma aplicação em toda a Europa. Aliás, o professor Figueiredo Dias escreveu sobre isso já em 2011, se não me engano, portanto, e nós estamos já... Escreveu defendendo os acordos sob sentença e por puro preconceito não se avançou em relação a isso, avançou-se em relação à limitação das conexões, que é um retrocesso em termos de celeridade e eficácia. Evidentemente que há uma tensão muito grande entre celeridade, eficácia e justiça. Essa tensão é normal, mas tem que ser resolvida justamente através de fórmulas previstas. Essas fórmulas de oportunidade não são por arbítrio, podem ser concebidas de forma legal, um direito premial mais autêntico, mais efetivo, como é, por exemplo, a história dos acordos sob sentença. E há uma coisa que penso que a Estratégia Nacional contra a Corrupção deixou escapar, não sei se de propósito, não há de ter sido por distração, fazia sentido se a preocupação, parece a ratio destes preceitos é imprimir celeridade, eficácia e justiça, com diminuir essa tensão, ou aumentando essa tensão, aumentando a eficácia e a justiça, por que não eliminar a fase de instrução? Sim. Por exemplo, que é uma fase facultativa, que não visa, só visa confirmar ou não o exercício da ação penal ou o arquivamento feito pelo Ministério Público e que tem vindo jurisprudencialmente a alargar-se como uma fase de pré-julgamento. Mas a eliminação da instrução justificava-se muito mais do que as limitações das conexões, porque as conexões, eu penso que o magistrado com sensatez sabe seguir um caminho correto de organização do inquérito. E esse caminho não foi seguido, nem esse, nem o do reforço do direito premial, por exemplo. Do lado das magistraturas judiciais, cada vez há mais adeptos abertos, de facto, Por exemplo, na na criminalidade fiscal, há muito, pronto, a questão com limite em relação à moldura penal, mas do pagamento da dívida fiscal como fórmula de extinção do inquérito, não é? De arquivamento do inquérito. Isso podia ser alargado, é uma instituição que podia ser alargada a outras situações de colaboração relevante, mas pronto, quer dizer... Mas há um conservadorismo do poder político na abertura a essas opções. Eu penso que é mais de conservadorismo. Toda esta legislação tem subjacente, na minha interpretação, fórmulas de pouca confiança nos magistrados. É isso, não quer dizer mais nada. Muito bem. Não sei se quem é que quer fazer mais uma pergunta? O doutor Albuquerque. Eu, a propósito dos acordos de sentença, de facto, o professor Figueiredo Dias escreveu o livro que escreveu. Eu, depois de o ter lido, fiquei com a impressão que, de facto, ele visava exatamente os acordos de sentença em matéria contraordenacional, onde as coimas são milionárias. São. E para aí estava virado, nunca se conseguiu, efetivamente, e depois houve também essa defesa em relação ao processo penal. Mas a questão que se me coloca é que muitas vezes o Ministério Público, durante anos e anos, com o encargo investigatório, com todas as dificuldades de gestão, com a complexidade dos megaprocessos, e depois com a erosão comunicacional dessa própria atividade, que acaba por ser, enfim, quase autofágica, porque quer os advogados, quer aqueles que comentam os processos, é sobre o Ministério Público que atiram as setas, não é? Todo este desgaste, quando chega a julgamento ou quando chega à instrução, cria de facto aqui uma assimetria em termos de lealdade processual, ou seja, o Ministério Público pagou o que pagou durante toda aquela fase, apresenta
as provas, e é no decurso do julgamento, em função da oportunidade, no meu ponto de vista, o oportunismo do próprio arguido, que vê como é que o julgamento ou a produção de provas está a ser feita, que depois conclui se não lhe é mais vantajoso, enfim, ceder ou propor um acordo de sentença para que, de facto, a pena diminua. Ou seja, é um jogo em que só ganha o arguido. Porque se aquilo estiver a correr mal em termos de prova, ou de facto o realismo judiciário demonstrar que, enfim, houve a sorte de calhar o processo a determinado juiz e o êxito, enfim, daquilo se sobrar antes de chegar a qualquer fase mais séria, mais avançada, é grande. Tudo isto é um jogo, digamos assim, e a teoria dos jogos, enfim, aqui não é completamente estranha, é isto, ou seja, sociologicamente, o arguido não o faz por respeito à legalidade, nem por um princípio de expiação da culpa, falo por um mero oportunismo judiciário e processual e pessoal, egoístico. E é isto que está em causa nos acordos de sentença, na perspectiva que nós uma vez tivemos até por altura da direção sindical do Rui Cardoso, em que tivemos que manifestar sobre isto e fazer o estudo sobre o que é que valia aqui, que chegou um pouco também a esta conclusão. Não deve ser uma questão a abraçar só por razões de moda, mas aqui há este problema, ou seja, não pretendo de facto que a revisão sobre essas potencialidades seja feita, mas o que é facto é que há este risco efetivo, ou seja, o processo fica nas mãos, até em termos de condução, em função também do âmbito dos acordos de sentença que venham a ter, se é que vieram a ter algum, em função dos interesses oportunistas do arguido. É evidente que já há uma consagração e esta resistência que houve em relação aos acordos de sentença no processo penal, sobretudo a nível dos crimes de corrupção, agora com a alteração legislativa mais recente neste quadro legislativo de 2021, já tinha acontecido com uma unanimidade no Parlamento a propósito do Código de Mercados Imobiliários, em que os aprovaram, aplaudiram os acordos de sentença e a redução tarifada da pena, sentença quer dizer decisão dos processos contraditórios da CMVM, sobretudo. E não houve nenhum levantamento de rancho em termos políticos sobre isso, quer dizer, já existe isso, sei lá, aqui há mais de 5 anos, a propósito do Código de Mercados Imobiliários. A questão está em saber se este risco para a própria imagem da justiça, porque é disso também que estamos a tratar, ao fim e ao cabo, não é? Ou seja, que coesão e segurança jurídica há para quem aprecia o funcionamento da justiça em relação a este funcionamento. Se depois não resulta tudo na ideia, era uma impressão, e as percepções de hoje são cada vez mais importantes, quer gostemos, quer não gostemos, de que tudo isto é um grande bolo e um grande negócio, incluindo até o direito de punir do Estado. Eu acrescentava só um ponto, que é só para complementar e para passar a palavra aos oradores, que é, por exemplo, fazendo um bocadinho o papel de advogado do diabo. O Salver foi o Tribunal Constitucional Alemão, que fez um estudo sobre o regime alemão que admite a negociação de penas, e em que havia números muito preocupantes sobre os arguidos, um número significativo, porcentagens preocupantes de arguidos que negociavam a culpa, confessavam os crimes sem os terem praticado, porque simplesmente eram crimes que tinham uma pena menor do que aquela que eventualmente eles podiam se arriscar a ser condenados. Portanto, há esse problema que foi levantado e na Alemanha, por exemplo, tem levantado preocupações. Portanto, não é um sistema, não é esse, nós não queríamos introduzir, não foi isso que foi debatido, não foi a negociação da culpa, foi a confissão integral e sem reservas dos crimes, mas há esses problemas também nestes modelos que dão importância à celeridade. Pois é, os problemas existem, como se calhar hoje já existem, mesmo a propósito da confissão. É evidente que o próprio valor da confissão, uma coisa é a confissão, a quando a prestação de declarações iniciais no julgamento, outra é o arguido constatar que, afinal, as provas contra ele são esmagadoras e vai ser condenado e depois vir dizer que confessa, quer dizer, não tem relevância nenhuma uma confissão desse tipo ou tem uma relevância diminuta. E se calhar nos acordos sobre a sentença, também não vejo porque é que o Ministério Público havia de fazer um acordo sobre a sentença se o arguido acordasse
apelasses no final do julgamento para a prova contra ele existente e depois viesses pedir um acordo. Quer dizer, se o Ministério Público ponderar que não faz nenhum sentido, uma vez que não quiseste fazer o acordo no início, agora também não faz porque a prova está feita, quer dizer, no fundo a situação acaba por ser idêntica à que hoje sucede. Os arguidos guardam-se frequentemente para o final do julgamento para prestar declarações e depois, quando muitas vezes a coisa é esmagadora, pois, então já confessam. Vale, a meu ver, quase zero, não é? Vale o que vale. Portanto, são situações que já hoje existem, esse risco, e o oportunismo já hoje existe, penso eu. Aqui tem mais que ver com, no fundo, esta ponderação entre esperarmos 10, 15 ou 20 anos até haver uma decisão, ou tentarmos que essa decisão seja abreviada, enfim, ainda que com alguns riscos e com alguma cedência nos princípios e em termos de penas, concretamente, mas que dá uma ideia maior de eficácia, penso eu, resolver uma questão, e estou agora a falar por alto em 5, 6 anos, do que resolver em 13 ou 14, por exemplo, e quem diz isso, porque não é só o julgamento que pode abreviar, é a conflitualidade posterior, porque não tenhamos dúvidas, os recursos é outra questão complicada, e o recurso de quem confessa e de quem faz um acordo sobre a sentença numa determinada moldura que acordou, o recurso vai ser mais limitado, ou só limitado a direito, à medida da pena, se houver, claro, se ele não aceitar. Se houver, porque há uma moldura e ele pode discordar da pena concreta que o juiz fixou nessa moldura. Mas isso é uma coisa, ou até estarmos a discutir matéria de facto, em processos brutais, não é? Estou a pensar como é que se... E não é só, é ingerível, um processo... da dimensão dos que existem, em julgamentos são ingeríveis. Eu estou a pensar um processo com 3.000 e tal páginas ou 4.000 páginas de acusação, com 14.000 artigos, ou se quisermos 14.000 parágrafos de factos. Fazer a prova em julgamento de 14.000 parágrafos de factos, eu não estou a falar em 1.000, que já é uma complicação, 14.000, isto para mim é ingerível. Eu estou a pensar numas alegações do Ministério Público, umas alegações conscientes e responsáveis, naturalmente, a querer evidenciar que estão provados 14.000 factos alegados, 14.000, e de fundamentar em que provas se baseia para chegar aí. Isto é ingerível. E depois o juiz, naturalmente, no acórdão, os factos provados e os não provados, porquê, com que fundamento. No fundo, a ideia é procurar soluções que diminuam ou atenuem este drama, porque isto de facto é um drama. Há processos que assim são absolutamente ingeríveis, acabam daqui a 15 ou 20 anos. E depois é a velha questão, e aí sim, com a razão que se põe, que justiça acaba por ser esta, em que, não é, o indivíduo que comete o crime com 50 anos e depois é condenado aos 70 ou quando não em data posterior. A ideia, venham as soluções, mas a ideia seria, na medida do possível, uma vez que os megaprocessos vão continuar a existir, salvo um juiz de instrução ou de julgamento que os torpedeia, não é? No fundo, agora, até cumprindo a lei ou não fazendo uma interpretação um pouco mais, enfim, maleável da norma ou ponderando também outros princípios, não é? Designadamente os da verdade material, os da eficácia, etc. Mas, quer dizer, e agora perdi-me. Então... Era a proposta dos megaprocessos, no fundo, que venham as soluções que permitam abreviar a duração destes processos. No fundo é... Doutora Maria Gé. Eu também concordo, porque, quer dizer, evidentemente que o oportunismo do arguido existe sempre. Nós não estamos a lidar com santinhos, nem com gente inocente. E, portanto, a colaboração relevante, exigível para um acordo de sentença, é a entrega de provas, é a confissão do crime, é, no fundo, uma atitude perante o tribunal de reconhecimento de toda a atividade criminosa desenvolvida, da entrega de provas, e isso representa a eficácia da ação penal e representa uma grande vantagem para o Estado de Direito. Evidentemente que o arguido não é um santo, nem vai à missa todos os dias ou todos os domingos, porque se fosse isso, também não poderia confessar nem entregar provas. Estamos a falar de gente que praticou crimes e que está por dentro de uma organização que é opaca, que tem sofisticação de atuação e que muitas vezes só é possível avançar
na punibilidade ou na punição destas condutas com colaboração relevante de quem conhece por dentro a organização. Estamos a falar de criminalidade altamente organizada, não é? Já estamos aqui em coisas muito específicas, como um exemplo, a máfia italiana, a Cosa Nostra, foi desmantelada com a colaboração do seu principal chefe na altura, e que entregou toda a organização, os meios de prova, os modus operandi, etc., ao juiz, que até acabou por ser morto, ser assassinado, teve esse desfecho. Portanto, não me parece assim uma coisa tão desprezível como isso. Mas nós agora nem sequer fomos por aí, portanto, ficamos com uma visão muito mitigada dessa espécie de colaboração. Sim, mas pronto, mas eu estava a dar esse exemplo. Não sei se há mais perguntas. Já estamos aqui a entrar na fase final. A nossa conversa já dura quase, já ultrapassou mais de uma hora, mas acho que temos espaço aqui para mais uma pergunta ou duas. Mais alguém quiser participar? Eu colocava aqui uma última questão e depois, se não houver mais perguntas, encerrávamos. Temos aqui no nosso programa temos o almoço 1h30. Eu colocava só aqui uma questão, era precisamente sobre essa questão da colaboração premiada, só para concluir por aí. Era uma forma também de nós termos uma forma de não só termos o Ministério Público ter mais acesso à prova, haver uma descoberta mais profunda da verdade material, mas o que é certo é que também o debate ficou muito inquinado pela questão da delação premiada, colaboração premiada. Portanto, quando se fala de delação premiada, há sempre pessoas que vão buscar assuntos e contextos que nada têm a ver com a democracia, têm a ver com uma situação de ditadura. Mas perguntava aos dois se veem se algum dia vamos ter alguma espécie de facto, de uma colaboração verdadeiramente premiada em que o arguido que quer colaborar de facto com a justiça possa de facto ser premiado, porque há muitos magistrados que têm uma visão de que o que foi aprovado é praticamente inexecuível, não terá nenhum efeito prático. Começava pela doutora Maria José. Não, nós já temos um afloramento do direito premial na suspensão provisória da pena e na dispensa da pena, não é? A questão é irmos mais longe, criar um quadro de compensação legal com previsão legal, portanto, uma previsão legal taxativa que permita compensar quem entregue meios de prova relevantes que levem ao desmantelamento de uma organização e à condenação dos autores que não confessam os crimes, não é? E isso é muito importante na criminalidade altamente organizada, porque em muitos casos sem esse tipo de colaboração não é possível penetrar o interior da organização. O ideal, eu penso que isso é um processo evolutivo, mas é evidente que o ideal era não ir alargando, digamos assim, os pressupostos, não ser tão rígido nos pressupostos, por exemplo, para a dispensa da pena, no fundo, os pressupostos que são fixados são algo limitativos, isso é verdade. Mesmo agora, com esta lei em 94 de 2001, continuam a ser um pouco limitados. Penso que há possibilidade de maior abertura. Não estou a par das propostas que houve, digamos assim, do processo legislativo nesta matéria. Não faço a menor ideia se houve propostas com maior abertura ou não, mas estas, de facto, não alteram substancialmente nada do que já estava. No fundo, é uma evolução muito pequena. Eu penso que é possível ir caminhando para melhor, para facilitar mais esta situação. Mas é um caminho. Não sei se já tinha acabado. Não, já. Não ouviu? Não sei se já tinha acabado. Já. É que isto fez-me lembrar uma coisa que é premente em todo esse tipo de processo. É a produção de prova em julgamento, que é muito complexa, que pode ser facilitada se for utilizado um programa próprio que existe para digitalizar, de prova digitalizada e reprodução da prova em julgamento com auxílio
dos meios digitais. Existe aquele software do juiz de Aveiro e de um agente da PSP, isso que foi utilizado no julgamento de face oculta e reduziu em muito segundo, dizem os colegas, o tempo de julgamento, que em vez de ser, o julgamento durou 3 anos e se não fosse utilizado esse software duraria 7 ou 8, depois os recursos multiplicaram-se. A fase de recursos demorou muito mais tempo que a fase de julgamento. Pois, mas para além disso, a questão, considero importante a questão da flexibilização dos requisitos, tanto da dispensa de pena como da suspensão provisória. Mas eu queria aqui só contar uma coisa aos colegas, soube por acaso, li num jornal inglês, o Guardian, isso aconteceu já há mais de 10 anos. Mas foi durante um julgamento, claro, os anglo-saxónicos são a este respeito, pesam os custos processuais todos e não admitem que certos julgamentos continuem para além dos custos processuais que eles impõem. Estava a decorrer um julgamento de corrupção na construção da Jubilee Line, que é uma das linhas do metro, lá em Londres. Estavam acusados, havia muitos autores que tinham sido, portanto, foram os que confessaram durante a investigação, foi-lhes aplicado o plea bargaining, portanto, tinham chegado a um acordo com o Ministério Público e estavam a cumprir esse acordo e não foram presentes a julgamento. Os que não confessaram foram presentes a julgamento. Foram presentes a julgamento uma quantidade considerável de arguidos, eles chamam réus, até, e havia muitos documentos, aqueles documentos que vêm atados com coisa e vêm trazidos assim para o tribunal, pronto. E estamos a falar, foi para aí em 2010. Um belo dia, ao fim de um mês de julgamento ou não sei o quê, o julgamento era com jurados, começava todos os dias às 9 da manhã, e um belo dia às 9 da manhã, nunca mais começava o julgamento, até que veio uma comunicação do tribunal, do juiz, que é juiz com jurados, pondo termo ao julgamento, ordenando o arquivamento do inquérito, por ser manifestamente impossível prosseguir a produção de prova, dada a complexidade e a dimensão, e ser ingerível, no fundo, a produção de prova através daqueles dossiês de elevada dimensão. E então iniciou-se um debate na opinião pública grande, que havia uma grande indignação, porque aqueles que não tinham confessado com este arquivamento do processo foram mais beneficiados do que aqueles que tinham chegado a um acordo antes do julgamento, através do plea bargaining, não é? Depois também se discutia o que ganhavam a diária, o pagamento dos jurados em comparação com o pagamento dos advogados, os advogados eram 10 vezes mais, e depois era um debate de fundo que era: temos que resolver o problema da complexidade de produção de prova em julgamento e da dimensão dos dossiês na criminalidade económico-financeira. E penso que eles foram resolvendo esse problema, debatendo, mas foi uma medida assim. Isso é impensável no nosso sistema penal. Isto foi porque o Tribunal considerou que era um encargo excessivamente grande e desequilibrado para o Estado em função do que iam conseguir. O Tribunal fez um juízo de prognose póstuma de impossibilidade de apuramento dos factos, dada a dimensão dos dossiês, e terminou o julgamento. Já agora, se me permite, dou um exemplo que também assisti presencialmente no direito francês, e que foi um julgamento de homicídio com 30 ou 40 testemunhas, com um arguido por duplo homicídio. O julgamento foi feito com júri, o julgamento foi feito em 3 dias, porque as testemunhas, tendo deposto perante a autoridade judiciária em inquérito, só eram confrontadas pela juiz-presidente. O senhor já prestou declarações? Foram assim. Tem ideia das declarações que prestou? Tenho. Quer dizer mais alguma coisa? Não. Então pode ir-se embora. Se nós fizermos os julgamentos assim, em 3 penadas que são acabados. Pois, mas com este, se calhar era isso, não era isso que o artigo 30, a nova fórmula do artigo 30 queria. E depois o acórdão foi ditado 1 hora depois de terminar o julgamento. Pois, são ditados, são ditados para um ditafone e não têm... São opções e são... Não têm que ter o resumo da matéria de facto, nem ter o exame crítico das provas, só tem que ter o fundamento e o dispositivo. Temos mais uma pergunta.
Obrigada mais uma vez. Já que o debate é um pouco informal, enfim, de alguma forma informal, eu ia fazer uma provocação agora ao moderador, ao senhor jornalista, uma vez que é aqui o representante, digamos assim, de um jornalismo de investigação e de alguma forma da sociedade civil, e voltando atrás ao princípio da oportunidade e ao princípio da legalidade. Quando colocou a questão, eu gostava de perceber um pouco qual é o entendimento que temos aqui do princípio da oportunidade, porque realmente o nosso sistema é do princípio da legalidade, mas como todos sabemos, e já foi aqui, digamos assim, muitas vezes colocada essa questão, tem muitos apontamentos, e cada vez vai tendo mais, de oportunidade. Temos a dispensa de pena, temos a suspensão do processo e temos, no fundo, agora os acordos de sentença, portanto, temos muitos apontamentos do princípio, já, digamos assim, de um princípio não será consagrado o princípio da oportunidade, mas muitos apontamentos que, no fundo, nos levam a que há, de alguma forma, uma apreciação dos factos e, digamos, aplicado, digamos assim, este princípio da oportunidade. Aquilo que eu pergunto é qual é a ideia deste princípio da oportunidade. Um princípio da oportunidade inicial, antes de estar definido ou apreciado o objeto do processo, à partida o Ministério Público, parece que será essa a ideia, escolher se investiga ou se não investiga determinados crimes, qual é a percepção que tem, e depois se os senhores palestrantes quiserem também ajudar nesta questão. Aqui gostava de saber a sua opinião sobre, efetivamente, o que é para um investigador, um jornalista investigador, qual é a concepção aqui do princípio da oportunidade. Não sei se estou a ser muito provocadora. Obrigada. Está a quebrar um protocolo, é que o moderador não participa no debate, mas pronto. Não, vou responder sinteticamente. Eu não sou jurista, como sabe, não é? Eu sou jornalista, a minha formação é em Ciências da Comunicação. Eu, para mim, enquanto jornalista, enquanto cidadão, vejo sempre com alguma dificuldade o excessivo conservadorismo que nós temos. Não é só do legislador, é também, muitas vezes, da nossa comunidade judiciária, na abertura a novas ideias, a novas abordagens, a novos conceitos. E a questão do princípio da oportunidade, por exemplo, para mim, enquanto não jurista, não é o Ministério Público, o titular da ação penal, selecionar os crimes em que pode mais facilmente provar ou aqueles em que pode ter uma pena maior e, portanto, pode ter uma sanção maior. Não, é simplesmente, para mim, enquanto não jurista, é um bocado o objeto deste painel. É gerir o processo, é encontrar uma forma eficiente e eficaz de fazer justiça. E o tempo, que é um conceito que muitos juristas têm uma relação difícil com o conceito. O tempo de falar, o tempo, até o espaço de escrever um acórdão, de escrever uma decisão, se é sintético. O tempo e a eficiência, que é isso que se trata, é para mim uma questão que a comunidade jurídica não lida bem com o conceito de eficiência. E, portanto, para mim o princípio da oportunidade está diretamente ligado à eficiência, a gerir um processo em tempo oportuno e, acima de tudo, fazer justiça em tempo útil. Porque acho que todos nós concordamos, sejamos juristas, sejamos não juristas, que a justiça tem que ser feita em tempo útil. E não faz sentido nenhum que em 2037, 2039, ainda ontem eu falava com o Dr. Vítor Pinto sobre isso, eu fiz um artigo, um especial, com um pouco de especulação jornalística, mas legítima, de que quando é que o processo de Marquês estaria terminado. E eu acho que, salvo erro, coloquei o título, a data estava no título, era 2037 ou 2039. Isto não é aceitável que nós chegamos a 2032, ainda estamos a discutir a Operação Marquês e parece que é isso que vai acontecer, inevitavelmente. Portanto, isso aqui, independentemente de quem é a responsabilidade deste texto, não interessa agora. Mas isso não é aceitável. Portanto, resumindo e concluindo, o princípio da oportunidade, para mim, é eficiência. É gerir um processo de forma eficiente e até pensando nos contribuintes, pensando nos custos que isto tem para os Estados. Portanto, é isso para mim que é eficiência. É o princípio da oportunidade. Enfim, eu não quero monopolizar, mas enfim. A reflexão que se faz sobre o princípio da eficiência, e ele muitas vezes anda por aí nas percepções sociais, não estou a criticar o Luís Rosa, mas o princípio da oportunidade, ou o que quer que seja, para ser julgado em termos de eficiência, só pode ser avaliada a eficiência no fim da decisão. Não é uma coisa que se possa definir ao princípio, ou seja, vamos ter o princípio da oportunidade da negociação da pena porque é mais eficiente. Não. Só depois de utilizar esses instrumentos é que, no resultado obtido, podemos julgar se houve eficiência na decisão inicial.
E é esta desconstrução que não se faz, e andamos todos aqui um bocadinho às vezes, de rabo, assim, à volta do nosso rabo em relação àquilo que é a eficiência, a celeridade, não são absolutamente princípios nenhuns que se possam confundir com a ideia de justiça, que aliás, e bem, a Luís Rosa falou, não é? Porque nós temos aquilo que é já um aqui jurisprudencial, sobretudo no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que é a celeridade não é princípio nenhum. O que é o princípio é a decisão em tempo razoável. E quando temos processos como o Vítor Pinto citou, ou a senhora doutora... Mas 10, 12, 13, 14, 15 anos não é um tempo razoável. Não, mas é que assim, o Tribunal, se for ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, essa complexidade tem tudo a ver com a natureza e com as questões concretas do processo. Agora, não é por ter 14 anos que o processo não é célere. O tempo pode ter sido razoável. E é esta a questão. Esta desconstrução não é feita. E nós estamos aqui, muitas vezes, a ser condenados na fogueira, sobretudo no Ministério Público, pela ideia de eficiência, pela ideia de eficiência que muitas vezes é confundida pela de eficácia. A eficiência tem a ver com os meios, mais em menos tempo e com menos recursos. A eficácia é uma coisa diferente, mas só se mede no fim. Eu só quando chego ao fim do processo é que digo se, em termos, e depois tenho que o fatiar. Eficácia em quê? Na gestão processual, na investigação? Sim. Na afetação de meios humanos? Sim ou não? Na afetação de meios materiais e periciais? Sim ou não? Só no fim. Quando chegamos ao fim do processo é que temos que fazer a avaliação da eficácia. Agora dizer que já não é eficaz, porque é em 2039, eu não concordo, com todo o respeito e admiração que tenho pelo Luís Rosa. Mas esta desconstrução em termos comunicacionais também, e em termos de juízo de percepção, porque a dada altura tudo isto é tão repetido, não é? Que as pessoas, de facto, dizem a justiça não é eficiente. Mas nem distinguem a eficiência da eficácia, nem sabem quando é que se deve medir a eficácia. Era só isto, mais nada. Muito bem. Então, passava aqui uma última palavra aos oradores, agora para concluirmos. Vou ser provocatória mais uma vez, mas nem todos os processos podem ir a julgamento. Há processos que não têm dignidade para ir a julgamento e o Ministério Público tem que ter maneira de resolver isso. Temos de ter essa noção. Dr. Vítor Pinto, quer uma última intervenção para concluir? Não, para concluir, antes que o Elio Albuquerque faça mais alguma pergunta, só diria que estas questões obviamente são interessantes, não têm uma solução única. Provavelmente no próximo Congresso continuaremos ainda a discutir, ainda estaremos a discutir estas questões e a única coisa que eu posso efetivamente dizer é que foi um prazer estar a discutir estas questões convosco. Obrigado. Muito obrigado, foi uma conversa muito interessante. Obrigado.